Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Telesul. Opa, peraí, não é mais Telesul, né? Eu acho que essa é a grande novidade que a gente vai cobrir aqui ao longo do podcast. Sejam bem-vindos ao Make One Talks. Nós estamos aqui, os sócios aqui, Roberto, Reinaldo, Egídio, para contar para vocês um pouco da história da Telesul, como se transformou em Make One e o que a gente espera para o futuro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E seja muito bem-vindo você que está nos ouvindo. Maravilha. Legal. Pessoal, eu queria começar diretamente aí com o nosso fundador e entender um pouco da história, Egídio. Como é que nasceu a Telesul? Conta pra gente aí. Então, Que dor que você sentiu e aí você resolveu... Não, o telefone tá bombando, tá chegando celular. Como é que foi essa história? Na realidade, Harold, é assim, eu trabalhava, eu era engenheiro, né? Minha formação é engenharia eletrônica, né? Na época já havia me especializado um pouco em software. E isso sou da turma de 81, né? Então a tecnologia era muito incipiente ainda. E eu trabalhei numa estatal, num grupo lá de desenvolvimento, na época chamava Videotexto, é o precursor da internet, né? Como nós conhecemos. Era uma casa francesa, de Terra-Matra, trouxeram a tecnologia para cá. E trabalhei praticamente lá uns 4, 5 anos naquele projeto. No fim, acabou, né, concluiu, se disseminou pela estatal. E aí eu fui transferido para uma área lá de engenharia que, de fato, tinha a velocidade que as estatais costumam ter, né? E eu sempre fui um cara muito agitado, querendo transformar, não sei se eu sou aquariano também, se é isso aí, né? Mas querendo transformar o mundo e sempre com pressa, né? Eu já havia tomado 2 reprimendas do chefe dizendo que tudo tem seu tempo, né? Chegou uma hora e falou, você quer saber? Vou montar uma pra mim. Né? Imaginei, eu com 20 e poucos anos, não sabia nada, né? Aí eu falei, vou começar a procurar. Montei uma, quebrou. Aí pensei um pouco mais, aí quando eu estava já com 29 para 30 anos, montei essa empresa, a Telesul. No começo, assim, em termos de tecnologia, não se tinha muita coisa, né? Eu acabei entrando mais com a parte de serviço, já mexendo em telefonia, que é a área que eu havia estado mais em contato, até por conta aí dessa parte desses projetos que haviam sido feitos nessa estatal, e começamos a mexer, né, com isso. Pegamos a parte de serviço e fomos trabalhando um pouco de telefonia na época, né? Depois vieram as centrais telefônicas um pouco mais inteligentes, né? CPA, no caso, era mecânico antes, depois virou um pequeno computador, as placas de computadores começaram a aparecer. E depois disso, a tecnologia começou, né? Começou a correr. Não na velocidade que nós conhecemos hoje, acho que corria até na velocidade um pouco menor que a lei de Moore, porque para mudar lá uma tecnologia demorava muito tempo. Mas ela foi experimentando um levantamento, assim, tipo assim, exponenciando, e percebi que, de fato, tecnologia, né, como eu via, ia sair da mão de poucos e ia para a mão de muitos, né? Legal. Já havia aquele figura do microcomputador, né? Bill Gates já havia assim, demonstrado para o mundo inteiro que era possível sim ter um microcomputador. Ele imaginava, né, visualizava um computador na mesa de cada um, né? Isso já era uma verdade. Aí nós fomos investindo, né? E a empresa foi, né, fazendo um projeto aqui e lá, conforme a tecnologia foi chegando. Um dos aceleradores na época foi em 98, acho que foi conseguir meu primeiro link. Na época era estatal, né? A Embratel que trouxe esses links aí. Caramba. E era o primórdios link da internet. Nossa, o link Aí, né? o link nesse de quanto? 64K já era, né? Já era muito pra gente. E ficava aquela velocidade, né? De tartaruga, mas para nós já era muita coisa, né? Estamos falando da época do bip e tal, né? Já havia o celular, era um G, né? Então só se falava e, por incrível que pareça, você andava com o celular e com aquele aparelhinho lá que você recebia lá, o pager. Caramba. Você vê, o celular você só falava, tinha uma agenda lá de alguns nomes, sem nome, sei lá eu, e você tem que ter o pager. Você quer se comunicar, tem que ligar para uma central, falar, fala pro doutor João aí que a paciente dele tá com problema, precisa falar com ele, liga no número tal, aí você transmitiu o pager. Ô, Egídio, desculpa te cortar pouquinho, mas nessa época eu era apaixonado por tecnologia e tal, e eu assinava um monte de revista, ou comprava na banca ali as que me interessavam, e eu lembro que eu via assim, ó, a Nokia acaba de lançar no Brasil o primeiro celular com reconhecimento de chamada.
Que na real era o quê? Combina. Você conseguia configurar aquele número do seu contato para ter um som diferente, um ringtone diferente. Então você nem sabia quem era a pessoa, você só sabia que o toque era diferente, entendeu? Você nem sabia o número. Então, eu tô pensando aqui, se tem Gen Z assistindo ou ouvindo o nosso podcast agora, eu recomendo que você vai no chat GPT, pergunta assim, o que era pré-internet, né? O que não dá pra... Vocês não conseguem conceber, pessoal, como é que era a vida antes da internet. É um negócio muito legal. Sem internet. Existia um mundo sem internet. Incrível. É curioso que você falou, não, tava para chegar ao celular. Foi bem antes. A empresa foi fundada em 87. Não existia internet, não existia telefone celular aqui no Brasil. Sim. As propostas faziam na máquina de escrever IBM, lembra disso? Depois foi para o editor de texto, tinha um computador para fazer edição de proposta. Imagina. Você consegue imaginar uma empresa operando sem internet? Cara, mas esse mundo deve ter pulado o Telex aí. Telex eu fiz nos anos 80, é verdade. Telex, uma grande evolução. Quando nós vendemos, né? O Roberto veio para a empresa logo no começo, né? Quando nós vendemos o primeiro Telex, lembra? O preço de ouro, não sei quantos $1.000 no Telex, né? 2-3 mil dólares, não lembro, uma coisa assim, fora do normal. Fizemos uma obra num cliente grande aí na Raposo Tavares. E do nada perguntamos aí, então, vocês conhecem Telex? Não, é uma atriz, não sei de que país que era a empresa. Nós estamos revendendo o Telex, revendendo, nem sabia o que era aquilo. Ele falou, aí o cliente falou assim, sério? Eu falei, sério, se eu passo sai lá. Você está brincando, você consegue me trazer esse trago? Nossa, liguei para ele, levamos, nem lembro, o Panasonic, o que era o Telex? Você falou do fax. Só falou do fax. Perdão, fax, perdão. Do fax, confundi. Telex é a fita perfuradinha. Não, fita perfurada, né? Verdade, também. Mas do fax foi isso também, né? Aproveitando. E levamos lá o aparelho, o cidadão na hora mandou fazer o cheque, pagou o negócio. Todo mundo assim, muito afim de tecnologia, né? E hoje eu estava ouvindo, inclusive, aí um youtuber falando isso, levou uma pessoa entrevistada falando sobre infância, que as crianças não têm infância, aí contou uma pessoa lá, um caso que na época dela ela brincava na rua, assim assado, sábado, domingo se divertia, e todo mundo era amigo, e saía junto e tal. Eu pensei comigo, depois que inventaram a internet, as redes sociais, acabou a infância. Pô, isso aí não vai cobrar essa criança que não, assim, não sei até onde vai, né? Você pode ver que o estado da Flórida proibiu lá, até jovem de 14 anos não poder mais acessar a rede social. Não sei como é que eu vou controlar aquilo, né? Mas está proibido, né? Naquele estado está proibido. Porque eles entendem que isso é um grande ofensor, né? Do aspecto de amadurecimento da criança, dessa vivência dela na adolescência. Porque o negócio possui algoritmos, né? Que a gente que usa percebe. Se você não toma cuidado, você deixa horas do seu dia lá. Porque o algoritmo é poderoso, ele é quase uma droga. Exatamente. Né? Mas voltando à empresa. E aí fomos experimentando essa evolução, a nossa sede por tecnologia, na época éramos eu, Roberto e mais um sócio, e esse sócio era um analista de sistema, né? Fizemos uma loucura aí de fazer... Nosso russo. O Celso é o nosso sócio russo, né? O Alexei Anaim. Ajudou muito a gente naquela época também. E aí fomos desenvolvendo o que dá para desenvolver, fazia muita coisa ainda. Eu desenvolvia a Assembler naquela época, né? Quando eu comecei. Aí chegava em C, né? Chegava em C++, mas aquilo era o fim do mundo. Para nós era assim, era a linguagem de última geração. Hoje a gente percebe que está bem longe, né? Assim como a gente olha hoje, né? Algumas linguagens que você vê hoje aqui sendo usadas, você fala, não, isso aqui já, né? Para mim, a última linguagem é a IA fazendo para você aquilo que você queira. A linguagem, a própria voz. Ô, meu amigo, faça isso assim, assado, eu quero um por assim, tá. Aí eles escolhem se vai usar Python, que vai usar, e decide, né? Mas foi isso, a evolução foi ocorrendo nisso e a empresa foi caminhando, né? Cada vez que aparecia uma oportunidade, a gente tentava capitalizar. Uma coisa que não faltou para a gente, as duas coisas que não faltaram para a gente, né? A primeira foi coragem. Meti os carão, seja o que Deus quiser. E a outra foi medo. E depois que meti as caras... 3, 4 dias sem dormir só para ver o que ia acontecer. Mas não sei se o mundo é dos corajosos, né? A verdade é que em tudo que a gente se meteu, e logicamente com bastante bom senso, né? Não faltou bom senso, loucura a gente não fazia, né? Sabia até tipo onde ia a coragem, né? A partir daquilo já era loucura, a gente não fazia. Em poucos casos declinamos, né? Mas a verdade é que no que nós colocamos acabou se revertendo em sucesso.
E muito aprendizado também, né? Porque foi nessas buchonas todas que nós se metemos que você saía depois de um ano lá na frente e falava, cara, todo quebrado, falava, tá enxergando um outro horizonte, né? É um ditado que fala assim, cada um terá a visão da montanha que subir. Isso sempre teve na minha cabeça, desde moleque. E toda vez que aparecia um negócio, eu falei, pô, parece alta essa montanha, hein? Mas é assim, a visão que eu vou ter vai ser se eu subir. Se eu não subir, não vou ter. Sensacional. E olha, aquele que o pessoal fala, eu me arrependo do que eu não fiz, e é verdade. Se teve coisa que eu deixei de fazer, que foram poucas, mesmo assim eu me arrependo, porque dava pra fazer. Dava pra fazer. E aí mora o sucesso, né? Aquilo que você fala, tá. Se você vai com bom senso, né? E com coragem, aí a coisa vai. E aí, basicamente, é a história da empresa aí, né? Aí quando entrou os anos 2000, outra revolução, né? Aí acabamos fazendo uma parceria com a empresa americana. Nossa, aí abriu outro mundo, né? Quando fomos tudo para lá fazer curso, conhecer tecnologia, aí a empresa virou de novo de cabeça para baixo. Aí foi a loucura de novo, né? Qual foi o ponto de virada, assim, Egídio, que você considera? Sempre foi um crescimento, assim, beleza, legal, estamos crescendo? Ou teve um marco, assim, ou de desafio, ou de sucesso, que foi assim, pô, agora aqui a gente engatou, sabe? Não diria que teve só um, né, Harold, um ponto, um turning point. Eu acho que, assim, acabaram ocorrendo alguns. Mas, assim, se eu pudesse dizer para você, na parte de serviços, vamos dizer assim, a empresa começou como serviço na época, né? Na parte de serviços, a empresa foi se preparando, foi treinando profissionais, fazendo. Quando foi... Nós tínhamos um problema muito sério, como o Roberto colocou, inclusive, nessa parte de telefonia, né? Não havia telefone. Hoje, se você falar que um telefone custava 5, 7 mil dólares, só o fixo, né? Não tinha celular na época. Reclamando do preço do iPhone ainda. Uma linha telefônica chegava a custar no mercado paralelo até 7 mil dólares, dependendo da região de São Paulo. Um pouco mais para aqui na central, né? Não tinha mais investimento em tecnologia e infraestrutura, perdão. O preço era um pouco mais em conta no mercado paralelo, porque havia sim um preço tabelado, que era 1.200 dólares, na referência, né, com a moeda da época, 1.200 dólares. Porém, não tinha. Tinha que estar na fila e esperar o plano de expansão, que demoraria 3, 4, 5 anos. Aí você tinha o mercado paralelo. Você já imaginou isso, jovem? Você já pensou um negócio desse? E aí é verdade. Agora, no mercado paralelo, você tinha telefone, você tinha 5 mil dólares, extrema zona leste, extrema zona sul, 7 mil dólares, você comprava. E aí nós havíamos, na época, né, identificando algumas oportunidades, e você tinha algumas propostas da operadora na época, né, que era um monopólio na época, e que tinha o que chamavam de tronco DDR, né? Na realidade era uma operação que eles faziam que não era uma linha comum, né? Era como se fosse num grande PABX de uma companhia que você tinha uma entrada dos troncos, você transferia o ramal, né? Então, ou seja, você tinha muito mais ramais do que tronco. Era uma possibilidade de levar isso para o mercado. Porém, na época lá, regulava tudo isso que era a Telebrás, o Ministério das Comunicações vetava a utilização dessa tecnologia para a pessoa física. Era apenas para a pessoa jurídica. Eles queriam fomentar, né, a economia, né? Mais dólares. Aí, quando foi no início da década de 90, a pressão social ficou muito grande, como tudo estava grande no Brasil na época, né? Porque a inflação, a hiperinflação, o Brasil pedindo moratória, aquela coisa toda. E aqui acabou ficando também um caldeirão, porque a inflação começou, tudo não tinha preço, o preço era hoje, todo mundo queria acelerar do dinheiro, eu trocava por produto. Foi quando fizeram uma portaria específica para essa solução, por um tempo, ser usado essa tecnologia. Na época, eu e o Roberto havíamos estudado muito, né, essa tecnologia, nos preparamos. Quando isso foi liberado pelo Minicom, pelos Ministérios das Comunicações, nós já imediatamente fomos no fabricante, queremos assim assado, colocamos um computador junto, um software de tarifação, aí começamos a fazer, e isso foi um grande salto para nós, nessa parte de serviço e também na parte comercial, porque, pra você ter uma ideia, nessa brincadeira, nesse turnkey que nós fizemos com a operadora aqui em São Paulo, vendemos 23 mil terminais, colocamos 23 mil telefones, né, fixos na casa de cliente, uma operadora maior que a cidade de Itu na época, né? Tu não tinha essa quantidade de telefone. Né? Agora, você imagina... Porque tudo é grande. Exatamente. Agora, você imagina como é que era... Vender tranquilo, né? Fomos lá, o Roberto era o nosso já diretor comercial, foi lá, é para vender? Deixa comigo. Falei, vendeu. Não foi tão rápido, foi no decorrer de 2, 3 anos.
Mas depois, cara, depois As como é entregas, que entregava aquilo? Depois como é que fazia a conta? Fomos descobrir depois que não era só entregar, o cidadão queria falar e queria pagar a conta certa. E que nós falamos, cara, então é mais complexo do que parecia? É mais complexo. Aí noites e noites, aí que veio esse sócio que eu te falo, que era um analista de sistema, né? Nós conhecemos. E programas, software, comunicações bastante assim, via modem, bastante lenta, né? Mas conseguimos vencer. Aí entrou a época depois das CPAs, né, digitais e tal. Aí foi ficando mais fácil, aí foi tranquilo. Acho que foi a primeira grande experiência com processo de escala, né? Tá. Que até então tudo era mais ou menos medido, mais ou menos contado, uma coisa previsível em termos de demanda, né? Você vendia, Quase capacidade de artesanal, entrega. assim. E de repente a gente se viu diante de um verdadeiro boom e não podia perder o trem da história, né? A oportunidade estava ali, você tinha que abraçar. Então era aquela coisa de viver 100 dias em um único dia, entendeu? É isso aí. E Trabalhando aqui, noite e dia, feito doido. aqui eu acho que tem uma lição importante, que é assim, né? Muitas empresas investem tanto para adquirir o cliente e transferem o manter o cliente é um gasto, é um custo, eu vou terceirizar o atendimento e assim por diante. A gente, como é uma empresa focada em CX, acho que o mindset tem que ser quase praticamente contrário, né? Beleza, a gente trouxe um monte de cliente, mas, cara, o trabalho foi... Como é que a gente vai reter? Como é que a gente não vai perder? Como é que a gente vai construir algo que faça retenção? Acho que o espírito do CX já deve ter nascido aí, porque esse é realmente o espírito do CX. Beleza, trazer cliente, às vezes é até mais fácil do que você manter ele muito tempo junto com a empresa, né? E é isso que vai garantir a perenidade do negócio. Você tocou num assunto interessante, que foi um dos problemas que aconteceu nessa operação, que quando nós vimos isso, nós vamos focar em vender produto. Aí vendemos 2, 3 produtos, aí conseguimos, assim, achamos uma empresa que até mexia com condomínio na época, né? E o cidadão falou, eu faço a conta, deixa comigo. Pegou um software de tarifação, não era nem do ramo, né? Mas eu faço. Falei, graças a Deus o cara vai fazer a conta. Mas quando esse cara fez a segunda conta, a terceira conta, ele, primeiro, não fazia tão bem, né? Porque ele era um aventureiro, e não tão disciplinado, né? E depois nós começamos a entender o que era o recorrente. Eu não tinha noção de nada na época, né? Sim. Eram 2 profissionais que trabalhavam em Foi a empresas. nossa primeira experiência com as a Service. Legal. E éramos 2 empregados de Não empresa. vou falar minha as a Service, mas a gente já Mas eu já falava disso aí. Quando nós Telefone percebemos... as a service. Eu falei, Não, e o pô... curioso, só um complemento. O curioso é que a gente transformou a vida de muita gente com isso. Pode não parecer, né? Sim. Mas foi, né? Então a gente chegava naquelas reuniões, parecia que eram os messias chegando ali. Estamos aqui para salvar. Era muito curioso, muito curioso. Extrema periferia, gente que jamais ia ter um telefone até porque a operadora na época, a Telesp, ela não investia, né? Sim. Ela não tinha o menor interesse em investir, né? Eu lembro que tinha lá, o maior condomínio que a gente vendeu, tinha um cabo de entrada, previa lá... 60, né? 2.500 casas, 60 casas. Tinha 2.500 casas e tinha lá um cabo que não tinha nem 100 pares. Nossa, ou seja, ninguém imaginava E o cabo de entrada no condomínio, quem instalava na época era a operadora. Ou seja, a própria operadora, ela limitou o cabo. Porque ela já sabia que não ia investir, né? Então, na hora que você chega com uma solução como essa, né? O sujeito juntar $7.000, ele comprava, acho que uma casa, não comprava um... É verdade, telefone, verdade. Né? Comprava um terreninho na periferia. E o aspecto, como ele falou, social, né? Jamais ia ter um telefone. Porque a operadora não investia. E no mercado paralelo ele não podia pagar. No começo, esse foi um dos primeiros condomínios, inclusive foi nos anos 92, 91, 92, que foi vendido, 1992. E não tinha celular, não tinha nada. E esse condomínio era extrema zona sul. E interessante que eu ia para lá, e meu filho era pequenininho, né? Tinha acabado de nascer, tinha 1 ano e pouco. E me lembro que um dia ele estava doentinho e tal, e eu fui para telefonar para casa. Quando eu cheguei, tinha um orelhão. Cada um podia usar uma ficha de cada vez, e uma fila, sem brincadeira, umas 30 pessoas na fila. Quando você falava, você botava a ficha, você falava, dava lá 3 minutos, caía. A ficha caía e tal, você tem que dizer o telefone. Você tem que pegar, se você queria continuar a conversa, tem que ir para o fim da fila, esperar lá mais 3 minutos vezes 30, para depois você voltar a falar. Aquilo no aspecto social, eu falei, cara, o cara que mora aqui tá morto. Sim. Tá morto, pô. Ele não consegue chamar ninguém, nada, né?
Aí que ele falou uma verdade, nós vimos a profundidade dessa mudança social que ocorreu com essa tecnologia que foi levada na época. E estamos falando agora, né? Década de 90, primeira metade de 90. Era isso que eu ia Quantos comentar. discos de pizza não surgiram depois? Nossa, É verdade. Era isso que eu ia comentar, Egídio. A gente fala muito, né, na inovação e na transformação digital. A gente não está vivendo uma era de muitas mudanças. A gente está vivendo uma mudança de era. é Eu verdade. acho que isso é muito importante a galera entender. Porque assim, o Egídio falou da lei de Moore antes, né? Você vê, final dos anos 80, início dos anos 90, ninguém tinha telefone. Em 2000 eu já tinha internet. Em 2007 nasceu o iPhone, veio pro nosso bolso, cara, mudou o mundo completamente. Então foi uma questão assim, a gente passou quase 100 anos para chegar nessa revolução do telefone, né, de ter telefone acessível para as pessoas. De repente já foi pro celular, já foi para a internet, já foi pro digital e acabou. Nossa, agora a gente está exponencial. quase 20 anos já vivendo a mesma onda do digital, entendeu? Acho que isso é interessante a galera perceber. É óbvio que tem muitas mudanças, mas o mais importante é que a gente está vivendo essa mudança de era. Cara, saímos de uma era onde não tinha, que o Egídio está contando, para uma era onde tem digital. Só que já está 20 anos no digital, né? Já tem 15 anos de Waze, entendeu? E hoje parece tão abundante as coisas que as pessoas não conseguem imaginar a escassez que era. Exato, De exato. quase 30 anos atrás, né? É um dos melhores livros de tecnologia e futuro, pessoal, é justamente A Abundância, do Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity. Que é exatamente isso que o Egídio e o Roberto estão falando aí. A abundância que a gente tem de recurso hoje é incomparável, né? E você sabe que essa, como você perguntou da primeira revolução, né? Turning point da empresa, em termos de fazer a empresa, porque depois que passou esse vendaval, esse furacão, a empresa não quebrou, porque imagina como é que ficava o caixa da empresa, né? Você tinha que pagar a operadora no atacado para tentar vender no varejo. Muitas vezes apagava a tela do Boeing, assim, estava com o Boeing no ar, apagava, não sabia quem me devia, eram 23 mil clientes. Cara, só podia rezar, porque não podia fazer mais nada. Era uma loucura. Era uma tecnologia bastante, assim, instável, né? E incipiente na época. Fomos, assim, desbravadores nesse sentido, né? De assumir esses riscos. Mas também depois, Harold, que passou isso já nos anos 96, por aí, 97... Isso, nós olhando para trás, percebemos que aquele garoto, né, aqueles garotos que montaram alguma coisa, tinha ficado para trás. A empresa assumiu uma outra dimensão, e foi justamente nessa época que chegou uma primeira multinacional aí, né, porte grande, né, porque era a TIT, né, que dominava as comunicações lá nos Estados Unidos, acabou, né, expandindo seus tentáculos pela América, acabou chegando no Brasil. E ela chegou aí, através de um spin-off, com uma empresa chamada Lucent, a parte de call center, que a gente também nunca tinha ouvido falar, né? Você telefonava lá, você tocava o número, você atendia o cliente. Não sabíamos que era uma central de chamada, né? Aí ele veio, né, para o Brasil e saiu procurando alguns canais para poder divulgar o produto deles. E aí tivemos um contato aí, né, através de uma pessoa conhecida, né, no mercado, já éramos um pouco influentes, né? E encontramos e fizemos o contrato com essa empresa americana. Mandou todo mundo para os Estados Unidos, começou a explicar o que era treinamento, tem que certificar, nunca vi isso aí, cada um fazia como sabia fazer, né? Não, ninguém põe a mão se não certificar. $5.000 cada técnico. Tem que vender o carro para poder, sabe? Então, ou seja, mas aquilo começou a ser outra mudança, porque logo depois começamos a perceber que aquilo era tecnologia. Sim. Né? E foi através desses parceiros que nós nos somamos, né? Nos conectamos, que nós fomos entender a verdadeira tecnologia. Aí foi uma outra universidade, né? Porque nós passamos os próximos 5 anos, tirou a gente também do lugar comum em termos de tecnologia. E aumentou essa paixão, né? Aumentou essa paixão por tecnologia, porque você falou, pô, cara, os americanos fazem a coisa para valer. Mas e no chinesinho chegando lá, sei lá, no Vale do Silício, né? Um chinês chegando, nem sabe o que era aquilo. Você vai na China hoje, eles têm o Vale do Silício deles. Quando você está a fim de aprender, você tem disposição, tem vontade, né? Você acaba sorvendo aquilo, né? Tentando tirar o máximo. E foi o que nós fazíamos, era dia e noite. E qualquer projeto que ela passava, a gente estava dentro. Eu diria que aí também, não sei, o Roberto, aí já é a época que o Roberto mandava bem aí na parte comercial, né? Ele praticamente começou a assumir esse lado mais com esses parceiros, né? Eu creio que tenha sido outro turn point, não sei se você lembra de mais algum outro aí, não sei.
Sim, Mas que mudou a cara da empresa foi isso aí, né? Porque nos colocou diante de novas metodologias de trabalho, né? A gente foi aprender também o que eram melhores práticas, né? Entender o que era um gerenciamento de projeto. Isso. O nível de exigência era muito alto, né? E aí foi assim, o primeiro contato que a gente teve de entendimento do que era um padrão world class, né? Então, nós éramos uma empresa tímida, né? Que cresceu de maneira tímida, tivemos esse salto quântico com essa época de mini operadora, vamos chamar assim, né? Mas o processo de profissionalização veio para valer nessa época. Eu acho que é o grande segundo momento, assim, que nos colocou num outro patamar. E não que não tivéssemos que ter continuado a ter coragem. Porque esse fabricante, quando chegou aqui no Brasil, percebeu que era meio tupiniquim o negócio. E aquele que, sabe, falava mais alto, ele falou, então é você, vem cá. Aí um dia chegou, tinha uma empresa espanhola, né? Atento. Chegando no Brasil, que ia explorar o mercado de call center aqui no Brasil, né? Eles vieram de cara, já que montaram estrutura física, prédios tal, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, uma estrutura para montar 60 mil posições de atendimento para atender o Brasil nessa área de call center, tanto ativo como receptivo. O fabricante falou, cara, e agora? Quem monta isso aí? Nossa. Para não esquecer nosso passado aventureiro, eu falei, eu tô dentro, eu monto. Mas alguém não, só você, só eu, monta. Aí entramos também, tivemos que montar 60 mil posições, o equipamento, o teste, foi deixar o call center funcionando. Também foi um outro aprendizado. Eu acho que essa ingenuidade, assim, do empreendedor pode fazer a diferença dele, né? Porque muitos podem ter olhado e falado assim, essa bucha aí é grande demais para... Deixa o marmitão lá. Eu acho que às vezes, até o próprio fundador lá da NVIDIA, agora ele deu uma palestra, ele falou assim, eles perguntaram, né? E o que você falaria para você na época que você começou a NVIDIA? Ele falou, eu acho que eu falaria, não começa, porque foi tanto trabalho. É isso. E eu acho que essa ingenuidade, às vezes, na fase empreendedora, cara, eu vou arriscar, vou fazer, não sei o quê, é o que pode realmente dar o salto, né? E você sai daquele marasmo, né? E você se coloca num ambiente de risco que, cara, é vencer ou vencer, né? Você sabe que nesse mesmo fabricante, depois de passado isso aí, a gente não aprendeu ainda, e eles pegaram o projeto Civan. Né? Havia um problema sério de invasão das florestas, estava começando aqueles problemas, né? As fronteiras do Brasil. E na época, esse fabricante ganhou, né? Americano ganhou esse projeto e colocar tecnologia, equipamentos que pudesse, via satélite, mais mapear invasões e tal, né? Mais o Amazonas, aquela parte do norte do país. E precisava implantar os equipamentos lá nas fronteiras, né? Nossa. Vamos de novo. Aí, tem uma ideia, tivemos que ser treinado lá pelo Exército Brasileiro na época, né? Foi feito um convênio com eles para poder trabalhar na selva, né? Primeira experiência nossa, o helicóptero sai da base de... Não sei de que base que saiu, se foi do Pará, não sei qual que foi. Um outro sócio nosso na época, na parte de serviço, estava contando. Foi em direção ao Suriname, que era a divisa lá com o Brasil. E chegou lá, não achou o ponto. Entendeu? Não achou, teve que voltar... Haviam 2 técnicos, né? 2 profissionais nossos que foi na época, junto com o supervisor. Dos 2, um pediu demissão na hora. Falou assim, não... Tô fora. Quando ele viu aquele mar de céu e não chegava lá, ele falou assim, caiu o helicóptero aqui, acabou, né? Morreu todo mundo. Não, e o medo do helicóptero não voltar. O helicóptero não acha a base, vai me largar aqui. Nossa, imagina. E assim foi de trancos e barrancos, aprendendo aqui, a empresa foi especializando, foi, né, aprendendo, estudando, e cada vez mais a tecnologia foi crescendo, a gente foi tentando acompanhar, né? E agora estamos aqui, aí, esse outro desafio aí. Eu ia perguntar, né? Teve um momento que era muito comunicação no começo e depois entrou conectividade. Quando que entrou conectividade? História da Telesul. Aí foi uma aproximação com Cuba Networks, antes da ser adquirida pela HP. Né? Nós tornamos um parceiro e foi ali que começou, né? E por quê? De entendimento. Porque a gente entendia que o mercado tinha convergido, né? Voz e dados, em algum momento deixou de ser dados, tudo virou bit, né? A voz virou uma aplicação dentro da rede e que a gente precisava dominar o mundo também de infraestrutura de dados, não ficar só no mundo de voz. Então foi muito em função de um processo de mudança de
Provavelmente nessa época eu estava na faculdade de telecom, aprendendo VoIP. É isso aí. Foi a mudança do analógico, né, das CPAs O para grande medo dos telefonia meus IP. professores era o IPv6, Isso que aí. vai acabar a internet com o IPv6. Não vai dar para migrar, vai ser uma loucura. Eu nem sei qual foi o desfecho disso. Ainda se usa em algumas coisas. Ainda se usa IPv6. Né? Exatamente. Mas o VoIP era o grande o boom no momento, né? E eu lembro, eu achava engraçado, eu gostava muito de... Com todos os problemas que tinha, né? De jitter, né? Exatamente. Eu lembro que delay, né? Aquele... a faculdade que eu fiz, ela tinha um projeto para trazer Foi ela que desenvolveu o sistema de TV digital do Brasil, né? Que era baseado no japonês lá, o ISDBT. E na época se falava assim, a TV digital vai ter alta resolução e interatividade. O sonho da TV digital era interatividade. Você tá vendo a novela, eu quero comprar aquele sofá, eu quero comprar a roupa da atriz e assim por diante. E de repente, com essa convergência que o Roberto tá falando, a interatividade da TV morreu, foi tudo pro digital, aí apareceu aí os canais, né? YouTube, daqui a pouco o streaming com o aumento da velocidade. E ninguém mais fala de interatividade na TV, ninguém mais fala da TV, né? A TV tá morrendo, dando espaço para essa convergência. Eu acho que essa foi uma sacada genial aí da Telesul também de ter percebido isso, né, Reinaldo? Na época também era muita dúvida, né? Assim, quem vai ficar nesse mercado onde voz virou uma aplicação? Vão ficar as empresas tradicionais de telefonia ou vão ser as empresas que estão especializadas na entrega de rede de dados, por exemplo, né? Porque eram dois mundos bem definidos. Bem separados. Os clientes tinham estruturas internas de telecom e de informática. Então, isso era um desafio grande para a gente, porque não tinha histórico de ter a experiência efetiva na rede de dados do cliente, mas a gente tinha experiência na questão de voz. E esse mundo estava se fundindo, né? Que acabou alavancando e trazendo essa mudança absurda na questão de digitalização, mas foi um outro desafio grande para a gente naquele momento, né? Quem vai sobreviver nessa guerra? No final, todo mundo sobreviveu, né? Que a demanda foi bastante grande e tal, e as empresas passaram por esse desafio, né? A gente pode dizer que dados dominou e voz foi lá para dentro e acabou? Acabou virando uma aplicação, né? Tá. Isso, e cada vez melhor, né? Hoje aqui a gente está discutindo aqui e com certeza tudo vai rodar de voz, vai rodar em forma digital, não mais forma analógica, como se tinha no passado. Né? E o interessante é que é nessas horas que você vê assim, a verdadeira aptidão que a empresa tem, né? A vocação para serviço. Porque da mesma forma que era difícil para nós esse processo de transformação, nós como provedor de infraestrutura e tecnologia, era tão difícil quanto para o cliente, né? Então, ou seja, aí aquela questão de você estar próximo, entender a necessidade, estar junto, aprender junto, fazer junto, né? Isso fez toda a diferença também. Ganhar confiança de duas áreas distintas para fazer um único serviço era um desafio. Voltamos para a retenção. Né? Alguns clientes ainda à época, não, a gente vai manter uma rede de dados, uma rede de voz, porque a gente não acredita. Isso foi bem difícil. Difícil, mas depois se ajustou. Eu lembro, eu sou apaixonado pelo tema aí da lei de Moore, né? Que fala do crescimento exponencial aí que o Egídio estava falando, né? É legal quando você desenha uma curva exponencial, ela sempre tem um tempão, que é uma linhazinha, e de repente vem o joelhinho, né? E eu nunca me esqueço, uma coisa que me marcou muito aqui, conversando até com o Saito, falando dos produtos da Aruba, né? Quando eu estava na faculdade, eu tive a disciplina lá de fibra ótica, e aí tinha o DWDM, que é a forma como você transfere os dados ali, e tinha várias outras, na época estava meio que migrando, né? Tudo fortalecendo o DWDM, e na época o professor estava falando, né? A gente hoje está com 4 megabits por segundo num fio de fibra ótica profissional, e já teve uma pesquisa científica lá no Japão que eles alcançaram 80 megabits. E, cara, hoje em dia eu tenho em casa 300 megabits, entendeu? É um negócio impressionante a velocidade como isso avançou. E hoje a gente tá falando aí dos equipamentos Aruba, 10 gigabits, 100 gigabits, é um negócio maluco, né? É engraçado porque eu tava na faculdade e aí eu fui fazer intercâmbio.
Intercâmbio, eu aproveitei, tô no intercâmbio e quero fazer matérias diferentes, né? Fiz lá como lidar com transculturalidade, porque eu tava na Europa e tal. Aproveitei para fazer essas coisas diferentes. Quando eu voltei para a faculdade, um monte de coisa que eu tinha aprendido já caiu em desuso, assim, tamanha era a velocidade da transformação, assim, isso me marcou muito. É bem interessante, né? É uma coisa que, se você opta, né, por trabalhar com tecnologia, é uma coisa que você tem que estar disposto todo dia acordar e falar: o que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso desaprender hoje? Porque, cara, o mundo... Você vai dormir, o mundo é outro. Acorda e fala: cara, estão falando de um tal de... Eu jogava tudo chat GPT, pô. Final do ano de 22, né? Novembro. Ouvi aquela notícia, eu falei: cara, o que esses caras estão falando aqui? Isso, e aquela complexidade que eles conseguiram, né, atingir, aquilo era esperado para os próximos 5, 10 anos. Tanto é que nós mesmos estávamos com bot em várias empresas, né, com voice bot, chatbot. Quando eu vi aquela matéria, eu falei: cara, isso é um pepinaço para a gente. Isso vai significar um ano de 23 horrível, de desafio para tentar vencer. E foi o que aconteceu. Porque nós temos um monte de clientes lá em plataforma proprietária, com chat, com bot proprietário. Aquele software meio capenga, remendado, coisa parecida. Quando vimos isso, eu já tinha conversado com eles de uma empresa americana que queria vir para o Brasil, trazer uma outra experiência, tal, de chat. Eu falei: vamos ficar atento que essa empresa chegar é concorrente frontal nosso. Mas quando eu vi, eu li aqui do chat, se metade for verdade disso aqui, não for marketing, cara, você arregaça a mão, já avisa a mulher que não vai nem voltar para casa, bota o colchão na empresa, você vai virar 24/7. Então, essa empresa de tecnologia, quem está nisso aqui sabe disso. Se você mexe com ponta, se você é um early adopter, sai alguma coisa que você quer entender, quer aprender, se prepara, você vai entrar numa seara lá que só tem gigante e dinheiro não é problema para eles. Enfia o dinheiro que nem água. Parte do jogo. Dica do Egídio: leiam o livro Mindset. Nesse livro, a pesquisadora apresenta o conceito do mindset fixo e o mindset de crescimento. Não tem como você estar em tecnologia tendo um mindset fixo. Senão a Telesul não teria virado Make One. Verdade. Por que virou Make One, Roberto? Porque a gente entendeu, depois de muitos anos, que, infelizmente, a marca não traduzia mais tudo que a empresa já entregava. Eu estava lá no mundo de inteligência artificial, iniciando, né? Processo de machine learning, trabalhando com bots, voice bots, trabalhando com Big Data Analytics e com um nome vinculado a uma operadora de telefonia. Esse era o nosso grande desafio. Na realidade, se gastava muito tempo junto com os clientes, principalmente os prospects, né, para explicar por que Telesul. E era problema para você, né? Até mesmo vender, falar: pô, tem nada a ver com a sua área. Volta a história toda, traz o filme, aí era um empecilho para trás para frente e diz: não, éramos assim, estamos assim hoje. Mas não, eu confesso, que a gente tem um colega em comum que foi quem fez a introdução, né? E aí, quando ele me passou assim: eu queria te apresentar para os caras da Telesul e tal. Eu confesso que eu olhei assim: Telesul. Aí eu fui no site, assim, olhei o site. Não é minha área. O que eu vou fazer com esses caras? Agora tá aqui. O motivo até que veio acelerar, inclusive, isso aí, né? Esse aspecto que o Renato falou, que o Roberto falou da mudança. Um dia, a nossa gerente de recursos humanos, nós estávamos prospectando um profissional para conseguir contratar. E ela falou: olha, nós quase não conseguimos contratar, porque quando chegou na hora H, ele falou: não, sabe o que é? Eu entendi, a proposta tá boa, o pacote tá boa, tal, mas eu queria uma outra área, eu não queria trabalhar em telecomunicações. Ela falou: opa, deixa eu explicar de novo para você, a empresa assim, assada, e deu ênfase. Quando ela trouxe para a gente, falou: gente, se um dia, porque discutiu-se muito sobre mudar, há anos já, né? Falou: a ideia de mudança de marca é algo que já vem... Esse dia falou: olha, bastante tempo, a gente já vinha discutindo há bastante tempo. E aí acho que foi mais um ato de coragem, né? Porque fazer um rebranding não é um processo fácil, né? De você escolher a marca, né? Depois começar a trabalhar essa marca e considerar todos os investimentos que vamos fazer esse ano dentro desse processo de fixação da nova marca, é uma atitude corajosa, né? Não é para qualquer um. Agora, olha que interessante, a gente está gravando esse episódio exatamente na semana que a Gympass anunciou a sua mudança de marca para um nome
péssimo, que tá todo mundo falando no mercado sobre isso. Virou Well Hub. Well Hub. Só que, tipo assim, a Gympass já tinha, né, fixado, né? Gympass, sim. eu tenho Gympass, não sei o que e tal. É muito estranho. Agora, olha como você tem que casar, né, Roberto? Eu acho que esse é o grande desafio de marketing. E tá claro a necessidade da mudança, né? Lá eu não sei qual era a necessidade da mudança. Como é que você... Sejam as exigências que a inovação nos presta hoje, né? Pois é. Então, ou seja, você tem que sempre estar, por mais que não seja um nome que esteja ultrapassado e bem fixado, deve ter alguma proposta de valor por trás disso, né? Então, eu não vou esperar a minha marca ficar velha e vou me antecipar aos movimentos. Pode ser que seja isso, né? Não nos cabe aqui a julgar, né? Acho que deve ter gente muito competente e tentando fazer o melhor, né? Mas no nosso caso, o desafio foi encontrar um nome, né? Esse nome tem que traduzir o portfólio atual, ou seja, tirar essa ideia do atraso, né? Vamos tirar o atraso, vamos conectar esse nome com a nossa visão de futuro, onde é que a gente quer chegar, né? E acho que a gente foi bastante feliz, né? No nome, a gente teve feedbacks extremamente positivos de clientes. Ela nos perguntar, inclusive, se a gente já tinha recebido um aporte estrangeiro, se teve algum fundo de investimento. Não, ainda continuamos os mesmos sócios aqui, o nosso jeito tupiniquim, né? E a pretensão com o nome é justamente consolidar essa visão que a gente já tinha, né? Tanto da excelência, né, quanto da inovação. Então, acho que é um nome que traduz bem. É uma união de são duas palavras, né, que a gente uniu. A make, no sentido de fazer mais, de mostrar a nossa capacidade de fazer com que as empresas façam mais, né? E o one, no conceito de unificação, né? Na nossa capacidade de integração, tentar transformar a tecnologia de maneira mais simplificada, tudo num só, né? E fora as variações, né, da possibilidade de fazer mais, fazer melhor, né, fazer primeiro, fazer junto, né? Ou seja, é uma palavra muito forte. E assim a gente fez, né? A escolha do roxo, que o roxo é uma cor que representa a criatividade, né? Representa inovação, e a gente gostaria de fazer muito essa conexão, né? Então, curiosamente, o roxo, né, na explicação da fusão das cores, né, é a fusão do vermelho com o azul, que eram as antigas cores da marca Telesul. E a assinatura, que antes era integrando tecnologia e resultado, a gente passou a complementar com a inovação. A gente sempre teve uma visão de que tecnologia por si só não garante resultado, né? Então tem que ter toda uma orientação voltada para resultado. E é isso que a gente quer propor com essa nova marca. E eu complementaria dizendo, esse rebrand, né, uma das coisas que mais estamos dando um desafio e dando atenção é porque, apesar desse nome Telesul, né, como falamos aqui, já não representar muita coisa, né, quando você aborda pessoas novas, empresas novas, a mesma coisa, na verdade, quando você tem um fabricante. Você tem um fabricante fabricante não, melhor, você tem clientes, toda uma rede de clientes, né? E hoje nós acabamos nos focando em clientes grandes, né? Eles já se acostumaram com o nome Telesul, né? E hoje é um sinônimo de confiança, um sinônimo de fica tranquilo, vai ser resolvido assim, assado. Então, essa preocupação também está muito presente com a gente hoje, porque na realidade, assim, não, porque fala com a Telesul, ela se vira. Então, estamos deixando um pouquinho de Make One lá com o Telesulzinho embaixo para lembrar, ó, gente, ó, estamos Make One, mas já tô lá, sou Telesul, não esqueça, estou mudando o nome. Mais ou menos como Telefônica Vivo na época, entende? Faz parte do processo de transição de marca. Transição da marca, porque isso é uma coisa que, de repente, não podemos perder, né? Porque aparecer lá, né, no mercado e tal, não é tão simples assim você mudar um nome, né? Dá mais 37 anos de mercado. Né? E essa é a mantra que a gente está levando para dentro da empresa também, né? Até para os profissionais que já estão, alguns há muito tempo e outros não há tanto tempo assim, é justamente a responsabilidade de manter toda a nossa história, né? Todo o nosso legado, toda a nossa preocupação, a questão do customer experience, a nossa
sempre atuação na forma preventiva e tudo mais, né? Então, é fundamental, né, essa questão que está sendo colocada aí para o Egídio na conversa. Ô, Reinaldo, aproveitando que o Roberto falou que a gente incorporou inovação no slogan aí, né? Sim. E ele falou também do portfólio. Qual é o portfólio hoje e como ele representa inovação? Vamos lá. Eu acho que, assim, juntando um pouco do que foi dito da origem, né, até hoje, o Egídio comentou aí de 23 mil usuários na época lá, falando em condomínio e tal, né? Hoje a gente tem mais que isso de usuários, com certeza, já em solução em nuvem, né? O que permite a gente ter uma forma diferente de tratar, um acompanhamento melhor, uma velocidade maior nas entregas, nas implementações, no acompanhamento e tudo mais. E isso foi um salto importante para a gente também, sair daquela situação tradicional lá do on-premises e colocar servidor na casa do cliente, mais energia, mais ar-condicionado, mais uma série de coisas para preparar um ambiente, que era o desafio lá atrás, né? Citando o projeto aí Civan, projeto Atento e tudo mais. Hoje, o que levava meses, anos talvez, aí para fazer esse negócio de 60 mil posições, É isso aí. a gente consegue subir uma operação aí de 1.000 usuários em 3 dias. 4 dias, né? Incrível. Isso foi uma inovação importante também, um aspecto de trazer muito mais facilidade naquilo que a gente trata no dia a dia com o cliente, porque também o perfil e a necessidade do cliente mudou, né? Se você fizer um projeto hoje para um cliente falando de inovação, dizendo para ele, olha, então, lead time disso é 90 dias para chegar o hardware, mais 60 dias para eu trabalhar a implantação, mais 60 dias para eu colocar... Sabe, não existe, ninguém tem mais esse tempo, né? Então, acho que um ponto importante que a gente trabalhou fortemente nos últimos anos, né? Já na nossa experiência de as a service, foi a questão de nuvem. Isso, a gente criou uma nuvem própria, né? Num data center nível 3 e tudo mais, para garantir continuidade de negócio para os clientes, para dar a garantia de efetivamente de não ruptura nos negócios e tudo mais, e a gente conseguiu uma velocidade grande e uma qualidade grande de entrega. E tirou todo aquele mito, né, que era uma estrutura absurdamente gigante para atender um cliente que precisaria falar, ou trocar mensagem, ou trocar texto e tudo mais. Acho que isso, no quesito inovação, falando da forma como era, a forma como é hoje, a gente evoluiu demais, né? Olha, eu vou falar, uma das palestras mais importantes que eu vi na minha vida foi de um professor em 2019, e ele falou o seguinte, que a tecnologia mais importante que a gente já inventou foi a nuvem. Porque onde a nuvem entrou, no segmento que ela entrou, ela mudou a história daquele segmento. Sim. A gente está vendo isso no carro da Tesla, a gente está vindo... E ele, como professor, ele é professor na Udemy, aquela plataforma. Ele falou, gente, a profissão mais bem paga do mundo hoje é o professor. Só que é o professor dentro da nuvem. Se ele estiver fora da nuvem, ele não é bem pago. E é incrível, ele tem alunos no mundo inteiro, milhões de alunos, algo impensável no passado. É isso que a gente está fazendo aí nesse movimento. Nós temos clientes hoje conectados no nosso data center, rodando solução em nuvem, parte no Brasil, parte na Europa, parte na América Latina. Para fazer isso anos atrás, quando você tinha que... Imagina, exportar hardware, exportar mão de obra, exportar tudo para montar uma operação dessa em uma semana. Incrível. É o que a gente consegue fazer hoje. Né? Incrível. Então ficou bem interessante e bem leve, né? Cada vez mais a gente percebe que a operação também ela vai se tornando mais leve, né? Em todos os aspectos, né? Na questão profissional, não precisa se deslocar todo o tempo, a gente faz isso internamente, a gente tem uma operação 7x24 no NOC que além de implementar, gerencia isso do lado do cliente. E acho que eu colocaria também no quesito inovação, a nossa decisão tomada há uns 4 anos atrás, que foi partirmos para desenvolver algumas plataformas próprias, né? Também nessa questão da evolução de Customer Experience e tudo mais, nós partimos de uma solução de BI, né, de Speed Analytics, criamos a nossa. Então, nós representávamos outras marcas também aqui no Brasil, mas a gente entendeu pela característica do cliente aqui, pelas necessidades, pelo idioma, né? E falar em idioma português aqui no Brasil, com todas as particularidades que tem no Sul, no Norte, Nordeste e tal, é uma dificuldade. Então, a gente trabalhou fortemente para desenvolver um algoritmo efetivo que pudesse dar uma acuracidade muito mais alta do que se conseguia nos softwares tradicionais aí, que normalmente eram importados, né? E o desafio de levar isso para o mercado também de uma forma
clara e objetiva e mostrar que a gente tinha competência, né? E hoje já se tornou uma realidade. A gente está presente aí em alguns logos importantes, tanto de operadora, tanto de mercado financeiro, mercado de healthcare. Então, esse no quesito de inovação, acho que tem sido um trabalho árduo aí do dia a dia, né? Que é posicionar as nossas soluções, as nossas tecnologias. Continuamos, sim, com algumas parceiras importantes aí no segmento de tecnologia. O Roberto comentou aí de Aruba, nós temos a Avaya, quando você vai para o segmento de contact center, temos algumas outras parceiras, mas essa linha de desenvolver soluções próprias é o caminho que a gente entende que é o de melhor valor agregado para o nosso cliente, onde a gente consegue trabalhar uma customização efetiva, onde a gente consegue explicar e entregar com muito mais detalhes, com muito mais riqueza aquilo que ele tem como expectativa de estar recebendo, né? Fiquem de olho aqui no podcast, pessoal, porque a gente vai estar recebendo aqui todas as iniciativas que a Make One tem para vocês conhecerem elas com profundidade e o impacto que elas podem ter no negócio de vocês. E você falou rapidamente em Speech Analytics, né? Sim, que tem sim. tudo a ver com AI, Machine Learning, a gente está na era da IA aí. O que você enxerga para o futuro aí, Reinaldo? Quais são os movimentos que a Make One está fazendo para o futuro? Principalmente, eu diria que o movimento principal é a gente trabalhar fortemente na implementação da inteligência artificial com foco no negócio do cliente, né? A gente olha muito essa questão de CX, a questão do inteligência artificial, mas a gente entende que isso vai ter uma fusão natural, né, para que isso aconteça. E a gente está com foco efetivo para assim, a usabilidade e o resultado efetivo, né? Pegando nosso slogan lá, tecnologia, inovação e resultado, a gente tem que estar sempre muito focado nisso, né? IA é uma realidade? Está começando a ter, está no movimento, posso dizer, inicial, né? Porque os volumes de dinheiro já aplicados no mundo com relação a IA são absurdamente grandes, mas ainda na questão de o que ela vai trazer de benefício para dentro da operação de cada um dos nossos clientes, ainda é um ponto que tem muita interrogação e tem muito espaço e a gente está se especializando cada vez mais nisso, né? Criamos uma empresa nova no grupo chamada Make One Lab, onde o foco principal é exatamente através de workshops, discovers e outras formas de se fazer um assessment mais efetivo, poder trazer clareza para o nosso cliente da melhor forma que ele vai fazer do uso da tecnologia. Então, se eu pudesse responder em curtas palavras, é isso. A gente está olhando cada vez mais como é que a gente melhora o resultado do nosso cliente, ou até do cliente do nosso cliente. Nós temos alguns clientes aí que estão no modelo B2C e a gente não está só na relação Make One cliente. A gente está olhando como é que é a relação do meu cliente com o cliente dele e onde a gente pode cada vez mais atravessar essa fronteira e apoiar e ajudar que os resultados venham de uma forma mais rápida, mais clara, mais objetiva. Perfeito. Eu acho que a grande dúvida que existe hoje nas empresas, né? Como eu aproveito essa onda da IA que veio como um tsunami, né? Sim. Que parece que quem realmente está navegando nela é Nvidia, é Microsoft, o resto está tentando com, né? ChatGPT, todos. O OpenAI está ganhando muito dinheiro com o ChatGPT. Agora, e a aplicação, né? E a realidade. Então, o Lab vem justamente para isso, exatamente, né, Reinaldo? Nós temos alguns clientes que têm procurado e uma coisa interessante, né? Porque IA popularizou, né? Hoje, você não tem a área de TI das empresas que estão falando de IA, você tem as áreas de negócio que estão querendo entender como é que aquilo pode ajudar. E para as áreas de TI hoje tem sido até um problema, porque eles estão sendo abordados a todo momento, estão sendo questionados, dizendo assim, cara, cadê o IA? Problema em casa com o ChatGPT e aqui eu tenho um problema que vocês não conseguem resolver. É isso aí. Então isso virou um desafio absolutamente grande para dentro das áreas de TI. A gente, justamente com o Make One Lab, quer apoiar esse pessoal todo numa imersão, numa assessment, de uma forma mais fácil de atravessar isso. Verdade. Né? Uma questão até de administrar a expectativa. Sim. Porque hoje é uma grande verdade. O marketing, né, disparou muito na frente e hoje a AI é a solução para tudo. Não esqueçamos que hoje, como o early adopter mesmo, tem as empresas lá de tecnologia, no nosso caso, que temos que aprender, temos que saber como usar isso da melhor forma possível e como desenvolver, né, e como aplicar isso para o cliente e do cliente, inclusive, né? E as empresas financeiras, que têm muito dinheiro, muita complexidade nas suas operações, largaram na frente também, né? Então, são as duas, vamos dizer, que estão na frente, né? Tem muito dinheiro, né? Tem muito crescimento nas empresas de chip, né? Os chipsets estão
Sim. Nunca viveram tanta abundância, no caso da NVIDIA, aí multiplicando o valor por não sei quanto. E a empresa de nuvem também disparou, data center, nuvem, né? Dispararam. O restante estão na expectativa. Outro dia eu estava na feira, banca de mexerica lá, o cara falou, olha, a melhor mexerica do mercado, plantado com tecnologia da IA e não sei o que lá. Pô, te juro, chegou na feira. Tá falando, mas ele tá falando uma coisa que ele tá ouvindo, né? Não é verdade? É sensacional. Então, mas expectativas à parte, a gente, complementando o que o Reinaldo tá colocando, há muitos anos atrás, quando a tecnologia começou a avançar, né, começou a correr para poder exponenciar, eu vi uma frase que foi assim: no passado, o diretor de TI, né, de tecnologia da informação, era o todo-poderoso da empresa. Ele mandava comprar aquele computador, aquela impressora, ele mandava em tudo, né? Era os plug and play da vida. Depois com rede também ainda se manteve, faz uma rede assim, categoria tal, categoria tal. Avançou um pouco mais, ele começou a perceber que ele não conseguia mais fazer tudo sozinho, né? Não dá para administrar a área de TI, porque começou com complexidade, segurança, um lançamento de um software assim. O orçamento dele tinha limitações para que pudesse fazer tudo em casa. Você entende isso? Então, o que ocorreu? Ele começou a ter que dividir o poder dele com quem? Com os parceiros, né? Começou a terceirizar. E mais um tempo, ele começou simplesmente a ser um administrador de contrato. Ele não era o todo-poderoso, ele administrava aqueles contratos com aquelas empresas que faziam isso, né? No domínio do tempo. E hoje, na tecnologia, né, nós estamos vendo o seguinte: o Reinaldo usou uma frase aí interessante, não é o cliente nossa preocupação, continua sendo, mas uma preocupação maior ainda é assim, gente, se o cliente do cliente não estiver sentindo isso, agora que o cliente está no máximo da terceirização, ele vai dar valor para aquele camarada que falou, esse aqui é o meu funcionário. Só que, na realidade, ele é uma empresa contratada. Ele cuida disso, ele só faz isso. Porque quanto mais a tecnologia vai assumindo essas nuances de uma coisa absolutamente absurda, né? Você nasce do nada, desenvolve do nada. Uma empresa que, sei lá, eu tenho em outra vertical, como é que ele vai dominar isso também? O cidadão tem cabeça para produzir um automóvel, fabricar um remédio, alguma coisa por si. Não é possível que ele vai ser assertivo em todas as, né, os expoentes, as pontas aí, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso abriu um canal, né, no sentido do CX aí, todo mundo preocupado com o CX. Né? Não só o cliente, nossa preocupação maior hoje o CX é maior que a dele, que ele não tem nem noção dos riscos que, de repente, possa estar pela frente. E a nossa missão passou a ser isso, né? Iremos parte dessa empresa para cuidar do cliente dessa empresa. É assim que a gente se vê hoje nessa missão tecnológica, né? Inclusive, a gente tem levado algumas soluções no modelo white label, né? Onde o cliente leva isso para o cliente dele, exatamente, com o logo dele lá na frente, no front, mas de fato é a gente que está por trás, pilotando isso tudo no dia a dia, né? Apoiando no acompanhamento, na visão do CX, como é que a coisa vai, como é que não vai, entendeu? E de fato, né? A velocidade, de novo, voltar no tema aqui da velocidade, né? Com que as coisas evoluem e da forma como cada vez mais essa galera mais nova que está chegando para o mercado de trabalho trata o assunto tecnologia, a gente precisa estar muito antenado, né? E o cliente também, né? Porque para mudar de A para B, hoje a questão do brand, que antigamente, né? Quem tem cabelo branco ou cabelo aqui ainda tinha uma preocupação, eu quero ter um carro alemão, eu quero ter um computador americano, hoje não tem mais isso, né? Hoje você vai pelo uso, né? Pela facilidade, aquilo que te traz de benefício, que te dá prazer e tal, e esquece, se a marca é A, B ou C, de fato isso não importa, o que importa é o serviço que você está recebendo, o que você está fazendo de uso daquilo, e aí a gente está trabalhando há muito tempo muito forte nisso, tá? Acho que isso é eu queria só colocar isso também, que é um dos desafios que a gente tem no dia a dia, que a gente tem conseguido fazer muito bem. Legal. Pessoal, a gente viu aí que a jornada da Telesul Make One é uma jornada de inovação, de grandes saltos tecnológicos. E eu acho que o que mais me marcou nessa conversa aí realmente é esse olhar para a retenção, né? Eu acho que é uma coisa que nasceu aí de uma necessidade e acabou se tornando o core da empresa, esse cuidado com a experiência do cliente.
E agora a gente está numa nova onda, a onda da AI, vai ser uma nova mudança de era. Sim. Né? E já estamos prontos para essa nova mudança de era, isso que é lindo de ver. Né? Não é uma empresa que está esperando a água bater. Né? E faltou dizer aqui, né, que com o Make More Lab, nossas iniciativas de IA, para esse braço do Lab, a gente trouxe um novo sócio aqui que eu queria apresentar aqui, o Harold Schultz. Harold Schultz. Obrigado. E fala para a gente aqui, Harold, qual que é a tua expectativa com relação a esse M&A que a gente fez, o quanto você acha que pode agregar, contribuir e quais seriam os saltos daqui para frente? Então, legal. Eu acho que a nossa história foi muito inusitada, né? Quem sabe a gente um dia marca um podcast Para falar sobre. para falar dessa história. A Metanoia Digital também, né? Que foi a empresa adquirida aqui pelo grupo, navegou em grandes saltos metodológicos. Fomos um dos primeiros a estar aqui com os líderes de mercado no Brasil, falando de design thinking, estivemos fora do Brasil, foram mais de 150 projetos nessa área, em 7 continentes. Primeira experiência com AI nasceu lá em 2021 já, num projeto na Califórnia, então tem uma história aí com IA que já tem um tempo. A gente acredita muito, né? O slogan do Lab é a inteligência amplificada. Eu sou apaixonado, meu primeiro DVD foi o filme do Matrix. Eu sou apaixonado desse filme. Aquele filme foi um marco na história do cinema. 1999. É inacreditável, né? E no segundo filme tem um personagem lá que é o Chaveiro. E o Chaveiro, ele ia na frente do Neo, abrindo portas para ele, que algumas portas davam certas, outras não. E quando eu comecei a interagir lá com o ChatGPT, e a gente rodou aqui no Brasil em janeiro de 23, então logo depois que apareceu o GPT, a gente rodou o primeiro workshop de inovação, design thinking, usando o GPT. Então ele era um membro do time que estava ali no workshop. Ele deu aula, né? E era o 3,5 ainda, então aí já foi um sucesso. Assim, né? E ali eu percebi, cara, a IA hoje, eu não acredito que a gente tem agentes completamente independentes, a gente precisa estar lá, mas ela tem a oportunidade de abrir portas pra gente, igual o Chaveiro fazia. Teve uma porta que ele abre no filme que o Neo se ferra e ele tem que atravessar uma montanha e tudo mais. Mas tem portas que ela vai abrir que vão mudar completamente a história da humanidade. Eu acho que isso a gente tem que ter em mente. Eu acho que a gente ainda está arranhando a superfície do que é possível. A gente tem muitos projetos no Lab que são interessantes de hiperpersonalização. Eu acho que hiperpersonalização em escala era algo impensável no passado, né? A gente poder se conectar com milhares ou milhões de clientes de uma forma que não é mais olá, segmento A, né? Olá, nome, esse é o e-mail que eu tô te mandando, essa é a mensagem que eu te mando lá no chatbot. Não, olá Egídio, olá Reinaldo, olá Roberto, conhecemos a sua história, o seu problema, vamos resolver. A gente tem diversos projetos nesse sentido, em hiperpersonalização. A gente está trazendo uma parceria nova, que a gente logo deve anunciar aí, que é uma referência nessa área. E eu realmente acredito que esse é um momento único. Quem está navegando ele, a gente já viu o impacto, como o Egídio comentou, né? As ações da NVIDIA, da Microsoft, como explodiram nesses últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, né, pessoal? A gente demorou 122 anos para ter a primeira empresa trilionária. E ano passado, as 7 maiores empresas do mundo adicionaram 5 trilhões ao seu valor de mercado. Olha que crescimento exponencial. Está até exponencial. E o que me encantou assim na parceria, eu acho que foram 2 coisas, né? A primeira, esse viés de CX, então eu venho de UX, CX, não tem como separar, tudo tem X, né? Então, o denominador comum é a experiência. E uma outra coisa que me encantou foi essa história empreendedora, né? Eu vivi também uma história empreendedora nos Estados Unidos, fui o colaborador número 1 de uma empresa lá, numa EdTech, não deu certo, voltei para cá endividado em dólar e tal, foi uma loucura, um momento triste para contar aí no YouTube, para arrancar lágrimas. Faz parte. Mas eu achei impressionante que a gente está fazendo a reforma do escritório agora enquanto grava esse podcast, né? Um dia eu cheguei lá no escritório, estava o Egídio ajoelhado,
riscando o chão para fazer a marcação do tapete. Eu falei, cara, isso aqui é um modelo de empreendedorismo, entendeu? Isso aqui dá orgulho de trabalhar numa liderança que tem essa visão tão empreendedora, tão hands-on assim. Então, o Lab vem justamente para preencher essa lacuna assim, legal, temos soluções, mas e aí? Existe a IA e eu, empresa, o que eu faço com isso? Né? Qual é o potencial que existe no meu negócio? Como que eu entendo, né? E aí a TI hoje é o grande centro, né, que está convergindo as soluções de IA, mas e as áreas de negócio? Como é que elas podem se beneficiar disso? Né? Se eu não tenho uma equipe capacitada para o potencial da IA, eu posso estar desperdiçando, eu não vou alcançar essa inteligência amplificada que a gente fala, né? E quando a IA vira o chaveiro, você pega uma pessoa que tinha uma inteligência natural, né? Um colaborador que às vezes estava com uma dificuldade, você colocou IA nele, ele foi para um outro patamar. Né? E a empresa também foi para um outro patamar. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui para o Lab, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: você que é executivo, hoje você tem a oportunidade de ter um número ilimitado de profissionais altamente qualificados trabalhando para você. Sejam eles profissionais com inteligência amplificada, sejam eles agentes AI que podem estar te ajudando em diferentes verticais. Perfeito, perfeito. E esse é o futuro que o Lab quer desenhar com vocês. E digo mais, hein, complementando, todos muito dispostos a colocar a mão na massa, né? Aquele risco no chão lá, faltou o profissional que ia fazer e ia atrapalhar, o conjunto da obra, não tem problema. Não tem lá o funcionário, o profissional, o dono, todo mundo vai fazer funcionar. Põe a mão na massa, tem que riscar o chão, nós vamos riscar o chão, temos que cruzar o planeta aí para poder resolver, vamos fazer. Isso está no DNA da empresa desde o seu nascimento, né? E isso tá, acho que porque gostamos do que fazemos, né? Todo dia acorda e fala, cara, como é que soluciona isso? Ou seja, sempre está lá ativo, tentando resolver, tentando entender, tentando aprender, né? E isso é uma coisa que eu, assim, acredito que tem dado, assim, permitido esses saltos para a empresa, né? Porque quando todo mundo está nessa vibe, a empresa também está nessa vibe, né? Nossa preocupação maior sempre é estar, assim, com pessoas que não aceitam não como resposta. Não, tem que ter um jeito, vamos resolver. Isso tem que ter uma saída. Isso, ou seja, pesquisa, procura, né? E sempre nessa vibe, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a Telesul Make One está mantendo, né? E agora o simbolismo, essa coisa do hands-on que você comentou. Exatamente. Sim. O Disney dizia, se a empresa tem 50 mil funcionários, tem uns 50 mil faxineiros. Exatamente, né? exatamente. O exemplo tem que vir de cima. Certíssimo, certíssimo. Legal. É isso. Legal. AI hands-on. Boa, tá aí. É isso aí. Tá aí, uma marca boa, eu já gostei. Boa. Muito obrigado pelos sócios por estarem aqui. Obrigado, audiência. Continuem aqui no podcast. A gente vai trazer bastante conteúdo para vocês relacionados a CX, AI e o futuro da conectividade entre marca e o seu cliente. Tá certo. Legal. É isso aí. Legal. Show.